Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que leva até você assuntos de destaque no universo da justiça capixaba. O nosso assunto de hoje é a legítima defesa. E aqui ao meu lado está o advogado e professor universitário e também representante da OAB Espírito Santo, Renan Salles. Renan, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos abrir o bloco, vamos começar falando do conceito de crime. Quais são os requisitos fundamentais para a composição de um crime? Bom, Thalita, a doutrina diverge um pouquinho sobre o conceito de crime, mas o que é entendido de forma tranquila é que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Para a gente trazer para o nosso mundo de forma bem singela, toda vez que o indivíduo ele contraria uma norma posta na legislação penal, ele pratica crime. Ok. A legislação penal, ela prevê sanções para cada tipo de crime. E o artigo 23 do Código Penal, ele faz menção à excludente de ilicitude, ou seja, um ato praticado que deixa de ser crime. Como seria isso? É bom a gente fazer um registro também que crime, na verdade, é a espécie do gênero que é a infração penal, né? Crime é uma espécie. A outra espécie seria também a contravenção penal. Mas, enfim, o artigo 23 do Código Penal, lá no inciso 2º, ele prevê a legítima defesa. Diz o artigo que o agente, quando ele pratica a conduta em legítima defesa, ele está excluído do crime. Ele não pratica crime. O que seria legítima defesa? Toda vez que, para resguardar direito próprio ou de terceiro, de injusta agressão, e de forma moderada, razoável, proporcional, você se defende dessa injusta agressão. Isso de forma bem singela, e nós temos aí, de forma que podemos imaginar vários exemplos, mas imaginemos aí você está andando na rua e vem um bandido para te roubar. E você, na medida em que retira a arma da mão dele, o joga no chão, o imobiliza, e essa é a legítima defesa. O Estado, ele transfere para o particular esse poder de autotutela, de se defender. Como o Estado ele não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo e proteger, portanto, o indivíduo a todo momento, ele autoriza você a praticar esse tipo de postura. Ok. Professor, também quanto à legítima defesa, posso chamar de um instituto, né? O Instituto Legítima Defesa, o senhor havia mencionado que é um instituto um dos mais antigos, é isso mesmo? A legítima defesa é o mais, se não o mais tradicional de todas as excludentes de ilicitude. Ela vem desde a época romana, passando pela era canônica e prevista hoje até os dias atuais, né? E também como a gente estava conversando antes, um dos mais utilizados. Na prática, no dia a dia, a legítima defesa é um dos mais utilizados, sim. Eu não tenho aqui nenhum dado concreto, enfim, mas é um dos mais utilizados, sem dúvida. Legítima defesa de terceiros, como que seria isso? O direito resguardado, o bem jurídico tutelado, pode ser próprio ou de outra pessoa que esteja com você ou que você queira proteger. Se a gente for partir para exemplificar, para ficar mais fácil, você andando na rua com o seu marido, por exemplo, e vem o bandido para te roubar. O famoso assalto, que na verdade se trata de roubo, ele vem te roubar e o seu marido, para te defender desse roubo, usando dessa defesa moderada, ele lesiona o bandido para, enfim, mobilizá-lo e tal. Na verdade, ele estava defendendo você, porque você, talvez nesse caso concreto, era a vítima direta do crime. Entendeu? Entendi. Há limites para essa legítima defesa? Como a gente disse antes, a legítima defesa deve ser sempre moderada. O agente deve se utilizar de critérios de razoabilidade, proporcionalidade, né? O excesso, ele será sempre punível. O excesso será sempre punível. Talvez seria fácil a gente, exemplificando, conseguir enxergar isso aí. Naquele exemplo que nós demos antes, no caso do roubo do bandido, a gente andando na rua, se após retirar a arma da mão do bandido, jogá-lo no chão e imobilizá-lo,
Não satisfeito, o agente, até então vítima, ele atira contra o bandido. Veja, o perigo acabou, não havia mais perigo. Você não estava em perigo atual ou iminente, já tinha cessado. Ou seja, dali para frente foi excesso. Não precisava daquela postura posterior. Entendeu? Então esse excesso ele será punível. Ok. A legítima defesa, ela é para resguardar um direito. Esse direito é só a vida ou existem outros direitos que são resguardados pela legítima defesa? Existem outros direitos. Por exemplo, a integridade física, todo bem jurídico tutelado é um direito e, portanto, também está abarcado pela legítima defesa. Então, para proteger a minha casa, para proteger um bem, um carro, seja ele qual for, exatamente, eu posso até porque fica difícil a gente mensurar, por exemplo, num roubo, por mais que a pessoa, o bandido, queira retirar o objeto, tomar o seu carro, na verdade o que está também ali em risco é a sua vida, é a sua integridade física. Não só o objeto, mas também a sua integridade física. Ok. Falando de integridade física, legítima defesa, um assunto muito atual que a gente está vivenciando no nosso país são as manifestações. Né? De um lado, os manifestantes, do outro, nós temos a atuação da polícia, representando ali o Estado, no sentido de defender, né? Defender a própria polícia como cidadã e defender os cidadãos de bens, né? Que estão ali manifestando. Há que se falar em legítima defesa em uma situação dessa, quando há bala de borracha, gás de pimenta, bombas de efeito moral? É bom você tocar nesse assunto, porque a doutrina também discute muito algo bem parecido. Eu vou chegar nesse ponto. Imaginemos quando a polícia, para fazer o seu trabalho rotineiro, né, o trabalho dela no dia a dia, entra numa favela para fazer a sua fiscalização, para fazer o seu trabalho rotineiro. E ao entrar numa favela, ela é recebida por bandidos atirando neles. A polícia é recebida por tiros. Quando ela devolve, que é a atitude tranquila, óbvia, a polícia devolver essa injusta agressão atual, nesse caso, não é nem iminente, mas atual, ela foi recebida por tiros, há parte da doutrina que fala que ela estaria amparada sobre outra excludente de licitude, que o estrito cumprimento do dever legal. Mas outra parte da doutrina, a qual eu me filio inclusive, diz que não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, porque a polícia não tem o dever legal de atirar em quem quer que seja. Ela não poderia, então, revidar o X? Não poderia. Poderia, de uma forma moderada, razoável, proporcional, poderia. Mas ali o instituto que nós deveríamos falar é sim a legítima defesa. A polícia foi recebida a tiros, ela está a se defender e defender também os demais, o restante da sociedade, aqueles de bem que por ali transitam. Então, na medida que ela devolve os tiros, ele está também em legítima defesa. Esse é o nosso posicionamento e de boa parte da doutrina. Aí, isso nos remete ao exemplo que você deu. É bom que se diga, Thalita, que a gente vive num Estado democrático de direito, né? Onde, inclusive, até pela própria legítima defesa, um exemplo claro disso, não existe direito nenhum absoluto. Veja, quando você tira a vida de alguém, olha que legal, quando você tira a vida de alguém por estar em legítima defesa, você não pratica crime, ou seja, a vida, que é o bem jurídico tutelado mais importante, foi relativizado, foi mitigado. Não há que se falar em direito absoluto. Bom, o direito dos manifestantes é claro, patente, existe, eles têm todo o direito de se manifestar. Mas não estou falando que isso ocorreu, né? Na verdade, eu não tenho ciência dos fatos, como realmente ocorreram, só do que a gente vê nas notícias, né? Mas se os manifestantes partiram para a injusta agressão aos policiais, eles podem sim, de forma moderada, razoável, proporcional, revidar essa injusta agressão atual ou iminente também, né? Então,
Se a polícia, quando está lá recebendo pedradas, coquetel molotov, bombas caseiras, ela revida essa injusta agressão, é sim permitido, é sim autorizada, é justificada essa conduta. Agora, há de se lembrar sempre que a legítima defesa, quando excedida, ela é punível, né? Tanto do lado da polícia quanto dos manifestantes. Sim, sempre. O excesso é punível. Sempre o excesso é punível. O próprio artigo 23, que autoriza a legítima defesa, ele também lá, ele fala do excesso punível. E aí, quais seriam essas punições no caso do excesso? São muitas? Tem que ser sempre analisado o caso concreto, né? Se ficou caracterizado um excesso que retirou a vida de alguém, o agente pode, inclusive, responder por homicídio Doloso, inclusive. Inclusive. Ok. Depende do caso concreto, né? Okay. Ainda falando das manifestações, o senhor mensurou muito moderação e razoabilidade, que eu percebo que são características da legítima defesa. A utilização dessas armas, né, se eu posso chamar de armas que a polícia usa, ela já caracteriza também isso, moderação e razoabilidade? Exatamente. A gente parte desse princípio de moderação na medida em que, pelo que a gente conhece aí, no que é divulgado, a polícia nessas ocasiões não utiliza de armas letais, né? São bombas de efeito moral, às vezes munição de borracha, enfim. A partir desse princípio, você já percebe que é uma moderação, uma razoabilidade. Isso não quer dizer que pode ser utilizado de qualquer forma, de forma indiscriminada, que vai ser moderado, né? A gente pode imaginar que várias ocasiões, não estou falando que aconteceu, mas a gente pode imaginar várias ocasiões onde que mesmo se utilizando desse tipo de munição, há excesso. Se você tem lá um manifestante já imobilizado, você não vai atirar nele, mesmo sendo munição de borracha. Não justifica. Não justifica. Ok, doutor. Por que, mesmo em casos de legítima defesa, o réu ele é julgado? No processo penal, é bom que se diga que a regra é o indivíduo responder o processo em liberdade. Essa é a regra do Brasil. Porque a gente tem um princípio constitucional básico que é chamado de princípio da presunção de inocência. Então, sempre a regra é responder em liberdade. Ainda mais quando verifica-se a existência de uma excludente de licitude. E aqui, no nosso caso, a legítima defesa. Observada a legítima defesa, por mais razão ainda, ele deve permanecer em liberdade. Isso aí é uma questão que deve ser pontuada. O Código de Processo Penal também, lá no artigo 387, se não me falha a memória, 397, quando fala da absolvição sumária, ele ordena ao juiz, se o juiz observar já no começo do processo a existência de uma excludente de ilicitude, ele deve absolver o acusado sumariamente, ou seja, no início do processo. O processo não terá continuidade. Para a gente trazer para um caso, para ficar mais fácil de ser observado. O Ministério Público, que é aquele que, em regra, tem a titularidade da ação penal, ao processar alguém, ao oferecer a peça acusatória, ao oferecer a denúncia, o juiz deve, após recebê-la, citar o acusado, citar aquele denunciado, para ele responder essa acusação, para ele fazer a primeira defesa dele. Nessa primeira defesa do processo, se alegada a legítima defesa, ou seja, uma excludente de licitude, fala, seu Estado, eu não pratiquei o crime, eu pratiquei essa conduta, sim, mas estava em legítima defesa, então eu sou excluído desse crime. E se o juiz, de forma manifesta, observar essa excludente de licitude, ele deve, naquele momento, no início do processo, absolver o acusado sumariamente. O processo não tem continuidade. A gente não vai ter instrução, não vai ter sequer sentença lá no final do processo. A sentença é no começo, é no início do processo. Por isso o nome sumariamente, absolvição sumária. E essa decisão também ela pode ser recorrida, né? É lógico. Toda decisão, aí a gente tem que falar de um outro princípio constitucional, que é do duplo grau de jurisdição, né? Toda decisão judicial, em regra, cabe recurso, né?
Se a gente não falar aí de jurisdição linear, que é lá do Supremo Tribunal Federal, a gente trazendo para os casos mais corriqueiros, toda decisão cabe recurso. Se o Ministério Público, no caso que a gente deu como exemplo, que é a parte contrária nesse processo, não ficar satisfeito com essa decisão judicial, ele pode sim recorrer requerendo a reforma daquela decisão judicial. Ok. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre legítima defesa e você que nos acompanha, continue conosco. Basta uma oportunidade para recomeçar. O programa Começar de Novo, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a ressocialização de presos através da capacitação profissional. Empresas e organizações oferecem empregos, cursos de qualificação e, mais do que isso, junto com a sociedade, concretizam ações de cidadania e promovem a reinserção social. Dê a chance a quem quer recomeçar. Mais informações, começardenovo@cnj.jus.br ou ligue para 0 operadora 61 2326 6789. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Hoje nós estamos falando sobre legítima defesa e quem está aqui ao meu lado para tratar com a gente desse assunto é o professor universitário Renan Salles. Ele também é advogado e também é representante da OAB Espírito Santo. Doutor, vamos voltar aí falando sobre a questão da legítima defesa e vamos abordar a questão da sensação de injustiça da outra parte. A decisão foi legítima defesa, a pessoa foi absolvida e, enfim, do outro lado ali tem uma família que perdeu alguém, que morreu e fica com aquela sensação de injustiça e fica por isso mesmo? Vamos lá. Vamos fazer um retrospecto para a gente entender melhor isso aí. Como é que geralmente acontece com os crimes comuns, né? Aconteceu um crime, aquele que praticou esse crime é processado, é acusado, processado, e ao final pode ser que venha a ser condenado. Quando essa condenação é definitiva, é o que a gente chama de trânsito em julgado, essa condenação não cabe mais recurso, gera para a vítima ou para a família da vítima também um outro direito, que é o direito de lá na esfera civil, de reparação de danos cíveis. Vamos supor aqui de uma pessoa que matou essa vítima que faleceu, a família dessa vítima tem direitos civis. Você imagina se essa vítima aí era pai de família, né? Tinha, fora o dano moral, mas ele ali mantinha a família inteira, era o trabalhador, né? Era o mantenedor de toda a família, gera direitos para essa família. Isso aí é a regra, como geralmente acontece, ou seja, após a sentença condenatória transitada em julgada, isso gera reflexo lá na esfera civil, para a vítima ou para a família da vítima. Só que quando presentes quaisquer das excludentes de licitude, em regra, esse reflexo na esfera civil não ocorre. Se a vítima que faleceu, na verdade, vamos nem colocar a vítima, né? A pessoa que faleceu, ela estava praticando a injusta agressão e o agente, quando praticou a sua defesa, acabou por matar aquela pessoa. Se a gente aí observar todas as características reais da legítima defesa, a agressão foi injusta, foi atual ou iminente, a defesa foi moderada, proporcional, razoável, não há que se falar em indenização para a família dessa pessoa que morreu. A regra é essa. Em quaisquer das excludentes de licitude, não gera nenhum efeito na esfera civil para a família dessa pessoa que faleceu. Então, realmente,
Te dou um exemplo aí fácil para a gente entender. Vamos voltar, por exemplo, da polícia. Você imagine que a polícia militar está lá fazendo seu trabalho diário e entrou numa favela para fazer a sua rotina do dia a dia. Ao entrar na favela, a polícia militar é recebida por tiros. E em razão desses tiros, ela revida esses tiros. Se o policial militar, ao revidar esses tiros, matou um desses bandidos, a família desse bandido não terá direito à indenização civil. Porque o policial militar, ele agiu em legítima defesa. Ok. Né? Quem deve provar a legítima defesa? Aí também tem uma boa discussão doutrinária. Mas a doutrina majoritária entende que é a própria defesa. Mas aí eu preciso fazer um retrospecto também. A gente tem que lembrar que no direito brasileiro, um dos principais princípios que nós temos é o princípio da presunção de inocência, também conhecido como não culpabilidade ou o princípio da não culpa. O Supremo fala muito em não culpa ou não culpabilidade. E uma das consequências desse princípio, princípio da inocência, é o ônus da prova. A regra é que aquele que alega deve provar o alegado. Né? Essa é a regra. Ou seja, a acusação deve provar o que ela está alegando. E não o contrário. Não é o acusado que tem que provar a sua inocência, mas sim aquele que acusa. Essa é a regra. Só que, quando alegada alguma excludente, no nosso caso aqui, uma excludente de licitude, qual seja a legítima defesa, a doutrina majoritária entende que é a defesa que deve sustentar a sua alegação, mesmo que de forma mínima. Ou seja, ela não precisa provar, assim, categoricamente a legítima defesa. Se ela mostrar indícios razoáveis que aquela conduta foi praticada em legítima defesa, o ônus da prova volta para a acusação. E aí a acusação que tem que provar que aquela postura, que aquela conduta não foi em legítima defesa. Okay. Ou seja, em regra, é a defesa que deve provar a legítima defesa, mas não precisa ser provada de forma categórica. Basta indícios razoáveis aí da existência da legítima defesa e o ônus da prova, então, volta aí à acusação. E esse instituto, ele é utilizado em geral como uma ferramenta, um argumento utilizado pelo agente para se eximir da pena? Seria uma saída e aí depois descobre que realmente não foi? No primeiro momento é assim, vou alegar a legítima defesa. Existe isso? Isso é comum? Bom, a legítima defesa é aquilo que a gente falou no começo. A gente não trouxe nenhum dado técnico aqui de quantificação, mas pelo que a gente observa no dia a dia, de fato, dentre as excludentes de licitude, a legítima defesa é uma das mais utilizadas. E é sim, lógico, é sim uma técnica, uma ferramenta para a defesa, que deverá ser analisado o caso concreto. No caso concreto, o magistrado ele analisará se houve esse tipo de excludente e, percebendo pela procedência, pela presença da legítima defesa, deverá, portanto, absolver o acusado. Ok. A legítima defesa exclui a culpabilidade? Não. É diferente. Ela exclui a ilicitude. A gente tem uma diferença entre excludente de licitude e excludente de culpabilidade. A legítima defesa, já diz o artigo 23 do Código Penal, ela exclui o agente do crime. É como se ele não tivesse praticado o crime. Ele volta a ser uma pessoa réu primário. Exatamente. Ele nem réu ele vai ser. Né? Exatamente. É como se ele não tivesse praticado nenhuma conduta criminosa, nenhuma conduta ilícita. Ou seja, a postura que ele praticou é autorizada pelo direito. A postura praticada quando da legítima defesa é autorizada pelo direito. Então ele não pode ser punido de forma nenhuma, porque o que ele praticou é autorizado, é justificado pelo Estado, pelo direito. A excludente de culpabilidade
é outro instituto previsto no Código Penal, ele exclui o agente da culpa e não do crime. Ok. Qual é a diferença exatamente da excludente de culpabilidade e excludente de ilicitude? Existe uma diferença objetiva? Existe. Vamos para a gente entender, vamos voltar um pouquinho para a explicação que nós demos antes. A excludente de ilicitude, já diz o artigo 23, que quando o agente pratica o fato, pratica a conduta sob uma excludente de ilicitude, ele não pratica crime. É excluído do crime. A excludente de culpabilidade já é diferente. O agente, ele pratica o crime, mas ele é isento da sua culpabilidade. Ele é isento de culpabilidade. A gente tem vários exemplos que a doutrina dá sobre excludentes de culpabilidade. Tem aí muita discussão a respeito, aí a gente vai ter que entrar num tema muito polêmico, mas a respeito da embriaguez, se ela exclui ou não exclui o agente de culpa. Hoje a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária entende que não, né? Que quando o agente, ele se de forma pré-ordenada, né? Ele ingere bebida alcoólica e dirige, na verdade ele não está amparado por um excludente de culpabilidade, mas isso já foi objeto de muita discussão no passado. Ok. Eu tenho um caso aqui que aconteceu em Brasília, que foi uma casa, ela já havia sido invadida várias vezes e o dono ficou receoso e até assim, já não aguentava mais aquela situação. Uhum. E ele então colocou ali uma pólvora, aqui diz que, deixa eu explicar melhor, ele colocou uma armadilha com cartuchos de pólvora. E assim, quando o ladrão entrou novamente, na hora que ele entrou, ele veio a falecer. E aí, especialistas dizem que o dono da casa vai alegar legítima defesa, mas a polícia já acha que houve excesso nessa questão, né? E se ele realmente não for legítima defesa, ele vai pegar aí homicídio doloso, pode até pegar 30 anos de prisão, né? Porque ele assumiu o risco de matar quando ele colocou aquilo ali, aquele objeto para causar um dano a alguém. Como que fica essa situação? Thalita, é bom que a gente registre o seguinte: o magistrado sempre deve analisar com bastante critério o caso concreto, né? Esse é um dos principais deveres aí do judiciário. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que, né, com todo respeito, data vênia aí, a pessoa que disse que isso é legítima defesa, eu não concordo. Esses casos aí, para mim, me enquadram melhor em outro excludente de ilicitude, que é o exercício regular do direito. Você tem o direito de defender seu patrimônio, por exemplo, né? Isso ocorre na cerca elétrica. Quando a pessoa vai lá, coloca a cerca elétrica, põe lá a plaquinha, ó, cuidado, cerca elétrica, cuidado, cão bravo, enfim, né? Isso para mim me soa melhor como o exercício regular de um direito. Mas, não obstante essa discussão, é necessário que a gente sempre observe aquilo que a gente falou no começo. Se houve ou não houve excesso por parte do agente. O excesso ele será sempre punível. Nesse caso aí, não conheço muito bem o caso, né? Eu não conheço a fundo o caso, mas pelo que você falou, na verdade ele não queria só resguardar o direito dele, proteger o patrimônio dele. Se ficar provado que ele queria mais do que proteger o patrimônio, proteger a sua vida, proteger a vida de seus familiares, a integridade física de todos, se ficar provado esse excesso, ele será, sim, punido pelo excesso. E se ficar provado ainda que nesse excesso, ele tinha a vontade livre e manifesta de matar quem quer que fosse, aí sim a gente pode até pensar aí em numa sanção por homicídio doloso ou dolo eventual, talvez o dolo eventual, não sei. Tem que, né, talvez a gente analisando o caso concreto com mais profundidade, a gente possa até chegar. Eu acho incipiente a gente falar, não, isso é dolo eventual, isso é o caso concreto, deverá ser analisado pelo magistrado, e se ficar lá caracterizado
que o agente ele se excedeu na vontade dele de defender o patrimônio, defender a integridade física sua própria, né? E dos seus familiares, de terceiro, se ficar provado esse excesso, ele deverá sim responder pelo excesso. Se ficar caracterizada ainda a vontade livre e consciente, manifesta de matar quem quer que seja, inclusive o bandido, ele vai responder por esse excesso, provavelmente aí no homicídio. Doutor, uma outra situação também que é muito comum a gente observar hoje, né, principalmente nas grandes metrópoles, mas também no interior, hoje a população anda com medo da violência que está instaurada aí no nosso país. E muitos comerciantes, enfim, têm armas, né? E aí sofre um assalto e o comerciante está armado, nessa de se defender, ele atira, mesmo que seja em legítima defesa, aquela arma que ele atirou é ilegal. É outra coisa diferente ou ele vai responder por outro processo, ou isso pode ser levado na discussão ali, na hora que ele estiver sendo julgado por esse crime que até então ele supostamente cometeu? Essa discussão é interessante, bem interessante, ainda mais no meio acadêmico, isso gera muita discussão, né? Mas a posse, né, a posse legal de arma de fogo é crime. Está lá previsto no Estatuto de Desarmamento, né? Ninguém pode ter uma arma de fogo se não tiver registro. E ninguém pode portar uma arma de fogo se não for autorizado, né? Se o comerciante ele não tinha o registro da arma de fogo no seu estabelecimento, ele provavelmente deverá responder por essa irregularidade. Agora, se ele realmente ceifou a vida de alguém, mesmo que com uma arma teoricamente irregular, se ele ceifou a vida de alguém para salvar a sua ou de terceiro, a legítima defesa deve ser levada em consideração, sim. Né? O fato da irregularidade da arma deve ser levado em consideração, o magistrado deverá observar isso aí, mas a legítima defesa deverá ser observada também. É bom que a gente lembre que ele teve que se defender porque o Estado não estava ali. Né? O Estado, na medida em que não pode estar em todos os momentos presentes, a todo tempo, ele transfere esse direito de defesa para o particular. Uhum. Né? Se o particular cometeu esse direito de defesa com excessos ou com algum tipo de irregularidade, isso deverá ser observado pelo magistrado. Mas, nesse caso concreto, eu entendo que a legítima defesa é patente também. É patente a legítima defesa e ele vai responder por um outro processo por porte ilegal de arma, seria isso? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Não pode ser ignorado qualquer conduta ilícita, né? Se ele não tinha ali o direito de portar aquela arma, se ele não tinha o registro daquela arma, isso deverá ser levado em consideração pelo juiz. Agora, de qualquer forma, ele agiu para salvar a sua vida. E se essa pessoa, esse ladrão ou essa pessoa que é um desafeto, não vem a falecer e só machuca, isso chega a gerar um processo? Chega a ir para a justiça? Existe questões assim também? A legítima defesa não ocorre só quando você mata alguém, né? Se você feriu o suposto agressor, ele também está abarcado pela legítima defesa. E se ficar caracterizada a legítima defesa, é aquilo que a gente falou anteriormente. Não vai gerar reflexo na esfera civil. Né? Agora, você tocou num ponto que me lembrou a legítima defesa putativa. Né? A doutrina fala muito também na legítima defesa putativa. É quando, na verdade, um exemplo claro que todos os livros nos dão, você já tem um desafeto. Esse desafeto já te ameaçou. Assim, se eu te encontrar na rua, você troca de calçada. Porque se estiver na mesma calçada, é a sua vida e não a minha. E você um dia está vindo pelo um beco e vê seu desafeto. Só tem vocês dois na rua e ele mete a mão no bolso.
Na hora que ele mete a mão no bolso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que ele vai tirar uma arma para te matar. Então, você, de forma prévia, ou seja, antes dele, retira a sua arma e ceifa a vida dele. Só que na hora que vão ver, na verdade ele não estava armado, ele ia tirar um pente do bolso. Essa é a legítima defesa putativa. Você realmente acreditava que ia ser injustamente agredido. Isso tem que ser muito bem provado, né, doutor? Porque para você... A legítima defesa putativa, inclusive, ocorre bastante, né? É bastante utilizada em tese de júri, a gente já viu por várias vezes. Mas é possível. É um instituto possível, né? Que o direito também prevê. Ok. Doutor, vamos ficar por aqui. Nós vamos encerrar esse programa. Nós falamos hoje sobre legítima defesa. E você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. Continue conosco nas nossas próximas programações. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.